para você ter os segredinhos básicos, vamos eleger aqui. Então, plantas que é para sol, para sombra, não é mesmo? Ou meia sombra, também tem essa, né? Vamos supor, as de sol, né? As bougainville, por exemplo, tem os crótons, tem as palmeiras em geral, todas as palmeiras, quase todas as palmeiras, né? Existem palmeiras de sombra e meia sombra, por exemplo, a rafis é de meia sombra. No restante, temos também palmeira areca que suporta meia sombra. O que é meia sombra? Muito legal falar aqui, a meia sombra significa um período de sol e um período de sombra. E nessa hora eu prefiro te dizer, coloca sempre, quando há essas duas situações, o sol seja da manhã e a sombra da tarde. Porque o sol da tarde é bom para a bougainville, mas nunca para as plantas mais sensíveis, né? Como o lírio da paz, antúrios, orquídeas. Sempre o sol da manhã é mais ameno, mais tranquilo e as plantas agradecem. Certo? Bom, então, a sombra, vale lembrar que quando se tratar de sombra que não tem a incidência solar, prefira sempre com uma boa quantidade de iluminação, porque é ali que é a sobrevivência da sua planta. Ela vai ficar mais saudável, mais bonita e vai crescer. Na sombra, no escuridão, com a janela tudo fechada, não tem planta que resista. Sério, é bem fato. Certo? Bom, agora para mim te falar sobre o segundo item, que eu acho muito, muito legal, é comentar sobre a drenagem das plantas. Quando você planta uma planta, sempre tem que haver uma manta bidim ou até qualquer coisa que substitua a manta bidim. Pode ser até um filtro de café, pode ser aqueles paninhos Perfex, né? Que já se usou muito na cozinha. Então, aí, depois dessa mantinha bidim, pode ter pedriscos, ou sinazita, ou telhas, aí vai diversos, a sua criatividade, né? As sinazitas são bolinhas, argilas expandidas, né? E brita todo mundo conhece. Então, a manta, a brita, a terra, areia, muito antes da terra, aí vem a areia. Então a drenagem perfeita é a manta, pedriscos, areia e terra, ok? Assim a sua planta fica bem drenada. A umidade, que é a irrigação, né? Sempre vale lembrar o teu dedo. O dedo, botou o dedinho na terra, tá úmido? Não precisa, tá um pouquinho úmido, não tá muito seco, aguarde essa terra secar para molhar novamente. Planta nenhuma gosta de encharcamento, só aquelas aquáticas, né? E nós não estamos falando aqui de planta aquática. Então, essa a dica que eu te dou, a do dedo, né? Então, depois da irrigação, a terra. Veja se seu vaso, sua planta está coberta as raízes com terra. É importante ter assim uma condição, por exemplo, as raízes, tu vê às vezes a raiz assim por fora e aqui como tem já um limite básico, então vale transplantar. Se não, coloque um pouquinho de terra em cima mesmo no vaso, que alimenta essa raiz e aí a felicidade aparece. Né? Terra é sempre importante, né, para colocar. Às vezes também, de tanto molhar, a terra começa a ficar compactada, desce, fica compactada. Então, você pode acrescentar uma nova terra para que ela também fique mais alimentada, com mais terra, mais solta, né? Eu falei da drenagem, falei da terra, que é muito importante, né? A terra sempre suficiente, que cubra bem as raízes, que a raiz nunca fique assim exposta, né? E agora o fertilizante, né? O fertilizante é sempre bom lembrar que as flores, as que contêm flor, sempre tem um NPK meio básico, que é o 4,14,8, mas sempre na hora de colocar seu fertilizante, leia no rótulo, sempre atrás de cada caixinha, ali no rótulo, tem instruções para ser usada, né? Se ali diz uma colherinha para cada litro d'água, mexa muito bem, obedeça, vá à risca para não haver confusão, para ser tudo certinho. O menos é mais. Quando se trata de fertilizante, é um produto químico, o bom é colocar menos, né? Para não errar. É melhor a sua planta ficar saudável, fertilizada, com menos do que muito, porque o muito
também prejudica, aí pode queimar a planta. Ela se danifica, não sabe o que aconteceu, foi fertilizante em demasia, né? Então, muito cuidado na hora do fertilizante, certo? Mas é sempre muito importante. Falei do fertilizante mais básico, geral para as flores, que é o 4, 14 e 8, e para os verdes que não dão flores, né? Ou a flor é assim... Aí pode-se utilizar o NPK 10, 10, 10, né? 8, 8, 8, 20, 20, 20, ao que você encontrar, mas que ele esteja sempre equilibrado, né? E olha lá também as suas instruções no verso do pacote, que ali diz como ser usado. Cada fabricante tem a sua dosagem. Tá claro aqui? Se não ficar claro, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, que assim que a gente lê, nós ajudamos também na resposta, certo? Bom, doenças nas plantas. Normalmente as doenças podem aparecer por excesso de água ou falta não, mas o excesso d'água, com pouca claridade, com a escuridão ou com ambiente muito úmido e quente, essa situação que proliferam os bichos. Então, eu gosto muito de dizer, observe as suas plantas, observe, seja sempre atenta. Quando molha, vai lá, olha, sabe aquela tiazinha que diz, eu converso com as plantas? Essa dica é excelente, porque esse conversar com as plantas, você vai observando o que ela tem, se ela está saudável. Aqui está meio caidinho, vai ver que o sol está muito forte, está uma temperatura bem quente hoje aqui mesmo, né? E essa planta é um pouco molinha, então como ela está comprida, assim, então ela está murcha porque aqui tem muito calor, né? Se eu levá-la para o ar-condicionado, ela dá uma refrescada, mas ela não vai gostar de ficar o dia inteiro lá, né? Bom, agora eu quero lembrar você que aqui embaixo da descrição desse vídeo existem dois links. Dois links porque cada link é um curso. Primeiro é o curso Descomplicando o Jardinismo. Se você quer fazer seu próprio jardim ou quem sabe ganhar um dinheirinho fazendo o que você mais ama, que é fazer jardim para as outras pessoas, não é mesmo? Assim que nem eu, tem o link aqui embaixo. E tem bônus, tem e-book gratuito. Sim, o e-book está à venda no mercado, mas para quem adquire o curso ganha o e-book completamente gratuito e bem ilustrativo para complementar a seus estudos, né, sobre como fazer o seu próprio jardim. Aí depois tem um outro link que é referente ao outro curso, que é como você pode ir aprender a cuidar das suas plantas no interior, né, de sua casa, do seu escritório, do seu apartamento. Você sabia que agora existe um site novinho para você entrar e se deliciar? E também você está convidado a me acompanhar nas mídias sociais. Então, Instagram é Floricultura Flávia Kremer e no Facebook também é Floricultura Flávia Kremer. Então, para você ver posts que nós postamos lá, que aqui no meu canal não tem como, não é mesmo? Então, vai lá, me segue, que a gente vai conversando por ali também, certo? Em breve estarei lançando mais um curso que é montando o seu buquê. Ali eu tenho vários tipos de buquê, já estou com ele quase pronto. Vou fazer alguns a mais, vamos ter vários modelos, vários estilos de buquê, para você ficar expert também nesse assunto, se é do teu interesse, certo? Me aguarde, em breve. Então, essa observação ajuda muito. Isso aqui, ó, aqui tá bem saudável e tal, e coisa, e loisa, mas o que pode acontecer? Às vezes no verso de uma folha você não viu, tem lá colchonilhas, ou tem lá fungo, ou pode ser fungo preto, pode ser fungo branco. Então, o ideal para você, nessa hora que você estiver observando, você vê no início as doenças, né? Então, se você combater as doenças no início, você salva a planta, né? Se você não der bola e ficar lá, esquece da planta, coitada, pensa que ela é de plástico,
e não molha, não cuida, não observa, então ela pode adoecer por completo e aí ela causa a morte. Mas quando se combate bem no comecinho das doenças, colocando o inseticida adequado, né? Se você quiser saber de alguma coisinha que apareça aí na sua plantinha, me pergunta. Existem uns inseticidas básicos, uns bem domésticos. O óleo de nim, por exemplo, acaba com muitos insetos, né, que provocam assim a doença, se danifica, a planta se danifica, né? Bem, então é isso. Claro que plantas feias, assim, danificadas às vezes apenas com uma podinha, um beliscão na folha, assim, já melhora para as outras, não é mesmo? Não é tão, assim, cansativo, a tarefa é fácil, eu apenas observe. Sempre limpa essas folhas feias e danificadas, sempre procure deixá-las mais limpas, porque isso é a saúde da planta também, certo? Bom, agora outra coisa importante para comentar aqui é sobre replantar. Quando devo replantar a minha planta? Né? Sempre você observando, assim você observa as doenças, você observa também a necessidade de trocar a planta do vaso. Porque se a planta está assim, ó, aqui ela está muito saudável, mas eu vi um pouquinho coisa assim de raiz, daqui a pouco a coitadinha murcha com muita facilidade, murcha muito, muito fácil. Então está faltando espaço físico, né? Um espaço maior, né? Então aí chega o momento de transplantar, fazendo a drenagem certinha com a terra no entorno, ela cresce mais folgada, as raízes se desenvolvem com mais facilidade, assim deixando a planta mais vigorosa, né? Então, agora, tem plantas que estão muito grandes, né, desproporcional ao tamanho do vaso. Aí também é um momento de replantar. E aí na hora de replantar, muito cuidado. Você vai pegar uma pazinha, né? Primeiro, por exemplo, se for desse tamanho, é muito fácil. Você aperta dos lados, apertando, afrouxa, aperta bem aqui, né? E a plantinha sai inteira. Né? Mas às vezes o vaso é muito grande, é enorme, um vaso grande, está na sala ou está na área, né? Aí o que você tem que fazer? Se for um vaso de cimento e a planta estiver extremamente grande, às vezes eu quebro o vaso. Eu prefiro perder o vaso do que perder a planta, né? Então, aí, às vezes, se o vaso está velho, né? Também não vamos quebrar qualquer vaso, mas se o vaso estiver velho, é de cimento, pesado, hoje tem tantos vasos leves, né? Para serem substituídos, aí então quebra o vaso. Mas se você tem aquele amor ao vaso, está divino ainda, dá só uma pinturinha assim, ele está perfeito, dá para recuperar, então vai lá com muito amor e carinho nas bordas, com uma pazinha. Vai removendo, vai afrouxando na lateral do vaso para que essa planta saia com o torrão mais inteiro possível. Que essa planta saia assim com as raízes mais inteiras e coloque no vaso maior, né? Já assim você defende essas raízes por não desmoronar esse torrão. É importantíssimo. Tem gente que me diz, mas eu tiro toda aquela terra da roseira. Eu desmembro toda porque ela vem com aquela terra vermelha. Gente, eu fico bem doida, não se tira, não se desmembra, né? A raiz dela, não se toca nessa raiz. Essa raiz é a alma da planta, né? Então, quanto mais inteirinho, mais bem cuidado esse torrão, colocar lá no ambiente do qual você vai escolher um vaso maior, ela vai ficar mais confortável e menos estresse ela sente, mais bonita você verá a sua planta crescer no novo ambiente que você escolheu, tá bem? Bom, por hoje são essas as dicas, os segredinhos tão básicos, mas de muito valor, né? De muito valor, porque se você prestar atenção nesses segredinhos do qual eu comentei aqui, aí você não erra mais. Você vai ter sucesso nas suas plantas e flores, certo? Gostou desse vídeo? Por favor, dê um like, compartilhe com seus amigos, aquele amigo que gosta de planta, quer saber um pouquinho mais, que assim o YouTube vai entender que você gosta e também vai divulgar mais para as pessoas que também querem aprender um pouco mais sobre os cuidados com as plantas e flores, certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!